Olá, boa noite. Alô, alô. Olá. Oi, Vera, boa noite. Me ouve bem? Olá. Boa noite, boa noite. Olá, pessoal chegando. Olá, boa noite. Consegue me ouvir, Vera? Está me ouvindo bem? Está enxergando bem? Imagem e som, ok? Perfeito, ouvindo bem. Boa noite, Lucimar, tudo bem? Consegue ver aqui? A imagem está clara? Olá, Fernando. Sônia, bem-vinda. Boa noite. Olá, Clau. Boa noite também. Beleza. Legal, Vera. Valeu por ter compartilhado o vídeo aí. Boa noite, Sônia. Graziele, boa noite. O pessoal está chegando aí. Maravilha. Esperar mais um pouquinho, o pessoal chegando. E aí, Luiz, boa noite. E aí, Clau? Boa noite, Grazi. Beleza? Legal, Luiz, isso aí. Bom, o pessoal vai chegando, enquanto isso a gente vai se ambientando. Olá, Patrícia, tudo bem? Fábio Osaki, boa noite. Hoje vai ser um tema muito bacana. Muitas pessoas me escreveram para falar desse tema. Então vamos falar hoje sobre princípios, propósito, missão e legado. Até já desenhei um modelo aqui para a gente partir dele. Olá, Fernanda, boa noite, tudo bem? Oi, Aline, tudo bem? Bem-vinda aí. Legal, o pessoal está chegando. Recebi seu e-mail, viu, Fernanda? Vou te responder em breve sobre o curso. Maravilha. Bom, só para explicar para quem está aí pela primeira vez, né? Essas lives já acontecem há 9 sessões. Essa é a nona live que nós estamos participando aí. E a ideia é exatamente sair desse lugar comum que fala muito sobre sucesso e riqueza, e a ideia é construir um caminho aí para a grandeza e para a realização, através de recursos internos, através de um entendimento mais dos nossos próprios talentos, dons e virtudes, né? Oi, Fran, boa noite, bem-vinda. Então, essa iniciativa, né? Essas lives têm acontecido exatamente no sentido de despertar nas pessoas essa grandeza interior, essa capacidade de realização, e com isso nós podemos ir avante, podemos avançar e com isso ter uma vida mais plena, mais feliz, apesar desse mundo estar completamente desafiador, né? Muito desafiador. Oi, Grace, boa noite. Tudo bem? Legal, Grace, obrigado por ter compartilhado aí o link aí do vídeo aí da live. Bom, vamos nessa então, pessoal. Vamos começar a nossa live? Boa noite, Josi. E aí, Carlos, bom dia. Legal. Então, vou falar já qual é o tema da live da semana que vem, né? Vamos começar aqui para a gente avançar no tema e com isso a gente desenvolvendo. Vamos ver se surge alguma ideia de alguém sobre a live da semana que vem. Se não surgir nada, então eu vou dar uma sugestão de um tema bem interessante para a live da semana que vem. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar agora. Boa noite, Vitor. São 20 horas aí e 4 minutos. Já estamos aí com 4 minutos corridos aí, 18, 17 pessoas na sala, beleza. As pessoas vão chegando, vão se aproximando e com isso a gente vai avançando no tema. Bom, as últimas lives nós conversamos sobre alguns elementos do modelo do pensador, né? Nós falamos sobre resultados,
comportamentos, emoções, crenças e valores. Como que essas coisas são importantes para forjar uma vida mais plena? Você viver por valores, aquilo que é mais importante e prioritário na sua vida, você regular suas crenças, aquilo que você acredita e que você transforma em verdade, as suas emoções, a maneira como você lida com a dor e com o prazer. Putz, essa semana que passou vivi momentos de extrema tensão por conta de várias coisas acontecendo no trabalho, em várias áreas da vida aí, e lidar com as emoções é um negócio de extrema relevância, e isso tudo desemboca em comportamentos, e esses comportamentos, então, levam-nos aos nossos resultados na vida, né? É bem verdade que em alguns momentos nós cometemos equívocos, em alguns momentos a gente erra, em alguns momentos eu erro, eu cometo equívoco, e aí eu entendo e decido aprender com isso. Não preciso me matar, não preciso me esfaquear, mas eu posso aprender com essa situação. E para a gente completar o modelo, né, a ideia... Bom, deixa eu dar uma boa noite aqui para o Daniel Florencio. Bem-vindo, Daniel. Obrigado, Fernando, por ter compartilhado aí para outras pessoas. Beleza, Josi já estava aí, Vitor também, maravilha. Para que a gente comece o nosso tema de hoje, é importante conceituar essas questões, né? Isso aqui é o modelo do pensador completo, né, no maior nível de profundidade que até então eu consegui compreender essa estrutura. E eu fiquei de falar hoje sobre princípios, propósito, missão e legado. Né? Princípios, propósito, missão e legado. E, obviamente, a ideia sempre é definir, conceituar essas palavras, né? Como nós fizemos nas palavras anteriores. E com isso a gente vai trazendo elementos, vocês vão trazendo elementos aí do ponto de vista de vocês, e aí a gente vai dialogando, vai discutindo, vai debatendo, e o conhecimento vai se instalando, e depois eu convido vocês a buscar identificar isso na vida, que é exatamente o grande processo do aprendizado, não é? Então nós falamos sobre resultados, comportamentos, emoções, crenças e valores. E falamos que valores, eles repercutem nos nossos comportamentos, né? Pessoas mostram seus valores muito mais pelos comportamentos do que apenas pela fala, pelo discurso, pelo verbo, pelo texto que ela solta pela boca. Embora a pessoa alinhada, né, coerente, congruente, ela tenderá a ter comportamentos alinhados com seus sentimentos, com seus pensamentos e com aquilo que é importante e prioritário. E tem coisas que são importantes e prioritárias, que nós chamamos de valores, né, importante e prioritário. E essa palavra prioritário dá a ideia de que, num dado momento, algo é mais importante do que outro algo. E num outro momento, um outro algo é mais importante do que aquilo outro, né? E aí eu convido você a pensar na possibilidade de pular um degrau para cima, né? Embora esteja movendo para baixo, mas isso aqui é mais rigoroso, pensar em princípios. Qual é a diferença entre princípios e valores? Qual é a grande diferença? Um princípio também é algo de extrema importância, só que ele não varia de acordo com o tempo e com o espaço, né? Um princípio é algo que você não negocia, em hipótese alguma. Princípio é algo que você não negocia em hipótese alguma e que você só vai saber que é um princípio quando você for testado. Quando você for realmente testado sobre usar aquele princípio como norteador das suas decisões, como norteador dos seus comportamentos. Oi, estão me ouvindo bem? Agora voltou. Tá, ok. Deu um sinal de conexão fraca aqui. Deixa eu só ver se o celular está conectado, está tudo certo. Tá tudo certo. Beleza. É importante... Bom, boa noite, Branca, boa noite, Renata, bem-vindas aí. É importante você entender que um princípio é algo de extrema importância na sua vida, mas que você não negocia em hipótese alguma. Então eu vou dar um exemplo para vocês, né? Talvez seja um exemplo que eu já tenha dado na live anterior, não estou me lembrando muito bem, mas vou dar o seguinte exemplo. Imagina que eu estou andando com o meu carro, dirigindo o meu carro, num lugar, né, tido aí como perigoso, na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, ou qualquer grande capital, ou qualquer lugar do Brasil aí, mas são 2 da tarde. 2 da tarde, o sol está brilhando,
o sinal fecha, o semáforo fica vermelho, eu observo ao redor, minha crença é de que está tudo bem, está tudo sob controle, a minha emoção é de tranquilidade, é de serenidade, eu paro o meu carro, e ao parar o meu carro, eu tenho um comportamento, tenho um resultado que é manter a ordem, a segurança das pessoas, porque eu segui um valor que é civilidade. Eu segui um valor que é atender às regras do trânsito, um valor que é seguir as leis de trânsito e com isso parar no sinal vermelho. Até aí não tem grande novidade. 2 da tarde, estou tranquilo, emocionalmente em paz, a situação está sob controle, eu paro o meu carro e atinjo o resultado de manter a ordem, a lei, a ordem e a segurança das pessoas ali. Agora, imagina que eu estou passando pelo mesmo lugar, um lugar muito perigoso, porém eu estou passando lá às 2 da manhã. Aí às 2 da manhã, o lugar está deserto. Uma outra pessoa assim, meio malocado ali. A minha crença diz que, puxa, esse lugar está meio perigoso, esse lugar não está seguro. Aí eu começo a sentir um certo medo disso. Mas o sinal está vermelho, e aí o que eu faço? Eu tendo a passar pelo sinal vermelho, e o resultado é sair dali vivo, sem correr riscos desnecessários ou coisas desse tipo. Então perceba que nesse comportamento de furar o sinal vermelho, eu estou atendendo um valor que é segurança. Então perceba que às 2 da tarde, o valor prioritário é civilidade. Às 2 da manhã, o valor prioritário é segurança. Então percebe que eu negocio os meus valores de acordo com as circunstâncias que eu vivo. E assim é com você, assim é comigo, assim é com qualquer pessoa. Todas as pessoas negociam seus valores de acordo com as circunstâncias. Você tem 20 anos de idade, a saúde tem uma prioridade. Você já tem 45, 50 anos de idade, a saúde passa a ter uma prioridade maior. Ou seja, algo que é importante para você, com 20 anos tem uma importância, com 25 anos tem outra importância. Valores, vocês sabem, definem comportamento de pessoas, de grupos, de países, né? Quando nós olhamos, por exemplo, países como França, Estados Unidos, Alemanha, eles têm valores muito fortes. E nós também temos os nossos valores. E expressamos isso nos nossos comportamentos, né? Que às vezes podem parecer equivocados. Mas se a gente entender, se eu entender, se você entender, que esses comportamentos estão ligados a esses valores, e no nosso caso brasileiro, no meu ponto de vista, nossos valores estão muito mais ligados à camaradagem, muito mais ligados à cooperação, muito mais ligados a viver uma vida mais tranquila. Você vai para outras sociedades onde os valores são igualdade, liberdade e fraternidade. Você vai para outros lugares onde os valores são respeito à propriedade privada e ao empreendedorismo. Você vai para outros lugares onde o valor é criar uma condição para as pessoas crescerem e se tornarem independentes. Então, como a gente não consegue regular os valores de países ou lugares, você pode regular os seus próprios valores. Agora, na hora que você elege um valor a um princípio, esse princípio passa a ser inegociável. Então, se eu promovo civilidade como um princípio, nesse momento, então, na hora que eu parar no sinal vermelho, às 2 da manhã, num lugar seguro ou perigoso, onde quer que seja, se civilidade é um princípio, então eu vou parar no sinal de trânsito independente das circunstâncias, independente do tempo, independente do espaço. Me fala se eu fui claro nessa explicação, vai me dizendo o seguinte, está claro, está claro, está claro, está claro, para eu perceber que eu me fiz entender e que ficou claro o conceito. Então você vai saber que um princípio é um princípio quando você for testado. Você vai saber, por exemplo, o seguinte, o meu trabalho é um valor, a minha família é um valor, porque isso me traz segurança, isso me traz... Legal, pessoal, obrigado aí, legal. Isso me traz conforto, isso me traz uma série de coisas. Agora, boa noite, Genivaldo, bem-vindo aí. Agora, imagina que você está no seu trabalho, né? Eu conheci situações como essa que eu vou relatar, você está no seu trabalho, trabalhando lá, aí você, por um acaso, trabalha numa área comercial, e essa área comercial, ela vende para empresas públicas, né? Empresas públicas, empresas de governo. E aí, lá pelas tantas, a pessoa com quem você negocia nessa empresa pública oferece uma condição de você ganhar aquela licitação, ou aquele programa, ou aquele contrato, desde que ela receba uma propina.
E aí você diz que tem um princípio inegociável que é a incorruptibilidade. Você é um cara, uma pessoa incorruptível. Você só vai saber isso na hora que te fizerem uma oferta, na hora que te fizerem uma proposta, na hora que falarem dos benefícios de você ganhar algum dinheiro. Eu estou dando esse exemplo porque nós estamos em momento, né, em dias de Lava Jato, na verdade em meses e quase já anos de Lava Jato, para a gente poder entender o que acontece com pessoas que, apesar de terem sido corruptas, elas também têm os seus valores. Olha que coisa louca isso. Eu ouço muita gente falar, a Odebrecht, né, o Cláudio Odebrecht, o Emílio Odebrecht, esses caras não têm valores. O pessoal do JBS lá, o Wesley lá, da JBS, esses caras têm seus valores. Esses caras têm suas crenças. Não vou entrar no mérito de julgar ninguém. Eu só quero pegar um exemplo um pouco mais radical, um pouco mais drástico, e com isso procurar entender o conceito. Porque se esses caras, que são líderes de organizações, empresas grandes, têm isso como um princípio, eles não entravam nessa história. Então o que eu lamento muito é que nós recebemos todos os dias listas e listas de empresas que entraram na Lava Jato, mas você pode ter certeza que há uma lista de empresas que não entrou na Lava Jato, que não se corrompeu. Uma lista de executivos que não deu o braço a torcer porque elegeu a incorruptibilidade como um princípio inegociável. Não há circunstâncias para corrupção. É impossível, a pessoa paga isso com a sua vida ou com a sua morte, porque isso é inegociável. Está claro o conceito aí, pessoal, do que é um princípio? Um princípio é algo de extrema importância que você não negocia em hipótese alguma. E esse é o conceito que eu queria conversar e clarear e esclarecer para você. Né? Deixa eu só ver um negócio aqui no celular que estou me chamando aqui, mas é coisa rápida. Não, beleza. Então, veja, então, esse conjunto de conhecimento começa a fazer um pouco mais de sentido, porque você começa agora a pensar na sua própria vida o que é princípio para você. O que é algo que você não faria em hipótese alguma. Hipótese alguma, né? O que é algo que você não negociaria em hipótese alguma. Que pode ter a ver com família, pode ter a ver com negócios, pode ter a ver com relacionamentos, pode ter a ver com dinheiro, pode ter a ver com comportamentos do cotidiano. É isso que eu queria te convidar a pensar. Deixa eu ver aqui, tem um pessoal chegando e a barra não rolou. Deixa eu só dar uma boa noite aqui para a turma. Bom, legal, Fernando, excelente analogia, valeu. Tudo bem, tá claro, Genivaldo, tá? Boa noite, Tati, bem-vinda aí. Pô, Daniel, valeu, obrigado por ter indicado aí, compartilhado com outras pessoas. Tá claro para o Fernando, para a Renata. Legal, Genivaldo também compartilhou com outras pessoas aí. Obrigado por isso. Então, percebem esse conceito, né? Então, princípios, valores. E as pessoas acreditam, né? E aí é um ponto bastante... Bom, deixa eu ver a pergunta da Renata aqui. Pode ser algo que eu já tenha feito e me arrependi e eu estou num princípio inegociável. É possível? Sim, é possível, Renata. É possível que você tenha vivido experiências no passado, né, onde você negociou alguma coisa, você negociou uma abertura, você negociou uma concessão qualquer, e que agora você entendeu que isso não faz mais sentido para você e que você colocou isso como algo inegociável. Por exemplo, né, eu conheço pessoas que, quando estão num relacionamento, ser fiel é um valor importante. É um valor importante, né? Mas é um valor. Mas eu conheço pessoas que trabalham a lealdade como algo, como um princípio, ou seja, não é negociável. Mas eu conheço pessoas também que têm a lealdade como um valor. Mas se surgir uma oportunidade nova em algum momento, ele deve dar uma flexibilizada nesse valor. Mas eu conheço pessoas que entendem que lealdade é um princípio. Então isso é um outro exemplo numa área aí de relacionamento onde você coloca o critério que você quer colocar para a sua vida, né? E ontem, para fazer uma chamada aqui para a nossa live, né, eu mandei uma figura lá no Facebook, no Instagram, que eu achei muito pertinente, que é uma figura que eu já tinha
visto há muito tempo atrás, já tinha postado um texto sobre ela no Facebook há uns 2, 3 anos atrás, que falava sobre o seguinte, que o sentido da vida é descobrir os seus dons. O que são os seus dons? Os seus talentos, suas virtudes, aquilo que você faz muito bem, aquilo que você é mestre em fazer, aquilo que você descobriu que é um talento que você tem, que é muito forte, aquilo que você descobriu que é uma habilidade, uma competência, uma coisa que você tem, que você é mestre naquilo lá. Isso pode dar um sentido para a vida. E o que seria o propósito da vida, né, nesse contexto? Seria você pegar esse talento e ofertar. Seria você pegar esse talento e oferecer, compartilhar, multiplicar. Tem uma parábola na Bíblia que fala da semeadura, né? A parábola da semeadura, onde você vai, né, jogando lá sementes, algumas ficam perdidas em cima da pedra, não florescem, algumas pousam numa terra, mas a raiz é fraca e ela não cresce muito, e algumas que forjam uma raiz muito forte e crescem muito forte. O teu propósito, o teu princípio são as suas raízes. Se a gente pudesse colocar um desenho aqui, né, de uma árvore, os frutos seriam os resultados. As raízes seriam os seus princípios, o seu propósito de vida. Então imagina, para que uma árvore comece a gerar frutos, o propósito, a raiz já tem que estar lá há muito tempo. Então eu acredito que um propósito, você não cria um propósito, você descobre o seu propósito. É como se você revelasse o seu propósito, ele fosse revelado a você, e você então descobre que você tem um porquê dedicar a sua existência no planeta Terra. E aí, usando os seus talentos, que dão sentido às coisas que você faz, você oferece isso para o mundo, dando a você um motivo maior, uma causa maior pela qual você está disposto a viver. Faz sentido esse conceito, pessoal? De o propósito ser o motivo maior da sua grande existência, o grande motivo da sua existência. Por que é que você está nesse planeta? Por que é que você trabalha na empresa que você trabalha? Por que é que você está na vida de certas pessoas? Por que é que você está frequentando determinados lugares? Qual o propósito da sua existência nesse primeiro momento, né? Então o pessoal está dizendo, bom, legal, perfeito, bom exemplo. Márcia acabou de chegar, boa noite, Márcia, bem-vinda aí. Então veja, eu queria que você pensasse nisso, né? Luiz, será que eu posso criar um propósito para mim? Eu não acredito nessa possibilidade. Eu acredito na possibilidade de você descobrir o seu propósito, de você fazer exercícios e dinâmicas e vivências através das quais esse propósito se revela para você. E ao se revelar para você, você começa a entender o seu papel no mundo. Você começa a se encaixar no mundo. Você começa a perceber que há um motivo para viver, que há dons que você domina, que você quer compartilhar, e esses dons te aproximam de outras pessoas, e esses dons fazem você ter relacionamentos, e com isso você ter uma vida com sentido e com propósito. Faz sentido isso, pessoal? É isso que eu quero perguntar, se isso está fazendo sentido para você, né? Aqui, ó, o que a Grace está falando, aquilo que queima dentro de você, aquela paixão interna, que sinceramente não tem nada a ver com pessoas, com coisas, com lugares, ou seja, você não tem um propósito por causa de alguém, você não tem um propósito por causa de um lugar, por causa de um objeto, por causa de dinheiro, por causa de um papel, um cargo na sua vida. Você tem um propósito de existência. Pessoas são legais porque fazem parte da nossa jornada, lugares são legais porque é o palco onde tudo acontece, objetos são legais porque tornam nossas vidas mais confortáveis, mas o teu trabalho, né, é você, realizando o seu propósito, viver uma vida plena, uma vida realmente com significado, independente do que acontece do lado de fora. Esse que eu acredito que é o grande desafio. Nas últimas 2 semanas, né, aí o Ricardo está perguntando aqui, como eu descubro o propósito? Belíssima pergunta, Ricardo. Como eu descubro o meu propósito? Tem centenas, talvez, maneiras de descobrir o seu propósito. Mas a dica que eu daria é o seguinte,
O teu propósito se revela quando você sente uma sensação de estar fazendo algo que você ama fazer, que você dedica a sua vida a fazer e que você faria até de graça, se fosse o caso. Algo que você faria se percebendo totalmente em equilíbrio na sua vida. Eu conheço pessoas, bom, não vou falar de pessoas, vou falar de mim, né? Eu trabalhei em empresas durante muito tempo, né? Tive a chance de ser gerente, gerente geral, diretor de vendas, diretor de operações, diretor geral de algumas empresas nacionais e estrangeiras. E eu não tinha ideia de qual era o meu propósito. Mas desde muito cedo, lá desde 91, 92, 93, eu dava aula em escolas de negócio, eu dava aula dentro da Caixa Econômica Federal como instrutor interno, eu fazia consultoria interna, eu tinha um trabalho que era me relacionar com as pessoas e ajudar as pessoas a gerar resultados melhores. E aquilo me enchia de prazer, muito prazer, né? Aí em 2003 eu terminei o mestrado, comecei a dar aula na Fundação Getúlio Vargas. E eu me lembro de dias que eu passava o dia no trabalho, né? Passava o dia na minha posição, né? E eu ficava estressado com as coisas do dia, com as tensões do dia, e cobranças, e dilemas, e decisões, e coisas do tipo. E eu saía meio estressado do escritório, mas às vezes eu saía do escritório para dar aula, em Santo André, aqui perto de São Paulo, em Santos, ou em qualquer lugar do Brasil aí, né? E aí eu chegava no lugar, quando era em Santo André, que é muito perto, eu saía do escritório, pegava meu carro e ia para Santo André, eu ainda chegava meio mobilizado ainda pelo clima do trabalho, mas lá pelas tantas eu ia sentindo um prazer danado, os alunos iam chegando, a gente ia conversando, ia criando um contexto, ia contando piada, ia quebrando gelo. Daqui a pouco estava a galera reunida, eu apresentando o conteúdo e a gente refletindo, e aquilo me enchia de prazer, né? Mas na minha cabeça o meu trabalho era ser diretor de uma empresa, responder por resultados de uma empresa, mas aquilo me enchia de tensão, me enchia de cobrança, de sentimentos de medo, de insegurança. Aí eu ia dar aula e eu me sentia pleno, me sentia presente, me sentia no meu lugar ali, né? E assim foi, de 2003 até 2007, quando eu percebi que eu estava num caminho que não era o meu valor, não era o meu princípio, não era o meu propósito, não tinha nada a ver. Aí eu fui buscar entender isso. Então eu fiz exercícios dessa ordem. O que eu faço que quando eu faço me faz ter a sensação de que eu estou pleno? E quando eu faço isso, que frutos isso gera? Quem se beneficia disso? Então, respondendo à pergunta do Vitor, existe um número mínimo de propósitos? Eu acredito que nós temos um propósito na vida. Um propósito na vida, alguns princípios, talvez 2 ou 3, não vou garantir, mas eu posso ter mais de um princípio, alguns valores que me governam ou que eu uso para que eu me governe, para que eu me lidere, e dezenas de crenças, várias variações emocionais e 1 milhão de comportamentos diferentes. Percebe como isso é um funil? E o bacana é que você pode escolher os resultados que você quer para a sua vida e construir um sistema de autoconhecimento que garanta que isso esteja alinhado, né? O desafio é fazer com que esse sistema converse com o sistema de outras pessoas. Às vezes encontra pessoas que as crenças são muito diferentes, que os valores são muito diferentes, que não tem aquela interseção, né? Essa liga que forma casais, que forma amizades, que forma sociedades, que forma a relação de uma pessoa com uma empresa. Então, isso é que é importante nós identificarmos. E às vezes as pessoas se mantêm em qualquer relacionamento porque ela tem medo de ficar sozinha, porque ela acredita que ruim com ele, pior sem ele, então ela fica lá ainda que meia boca e o resultado que ela tem não é lá essas coisas. Então, se você quer um resultado muito bom, você tem que tomar um risco, não tem jeito, né? Isso é uma regra de finanças. Se você quer muita rentabilidade, você vai ter que tomar muito risco e ter quase zero liquidez. Entendeu? Então, para aumentar a rentabilidade, você tem que aumentar risco. Aumentar risco enseja em reduzir a segurança. E na vida é assim, eu acredito, né? Se eu quero ter uma relação com alguém muito plena, eu vou ter que tomar riscos. Eu vou ter que reduzir a segurança para falar para ela, olha, desse jeito não vai dar, ou a gente se afina, ou a gente para por aqui agora.
Isso é um negócio delicado, muito delicado. Mesma coisa numa empresa, né? Tive uma experiência lá em 2005, onde eu fui assumir a gerência comercial de uma empresa das quais eu trabalhei. Não vou mencionar aqui agora para não ficar muito explícito aí, porque eu vou falar de uma pessoa que trabalhou comigo. E o meu chefe, na época, tudo que eu fazia, ele ia verificar o que eu fiz, né? Aí chegou o primeiro mês, eu estava aprendendo com ele lá, no segundo mês a mesma coisa, no terceiro mês eu cheguei para ele e falei, ó, amigão, eu vim para cá para gerar determinados resultados. Se tudo que eu fizer você ficar no meu pé e ficar desdizendo o que eu estou dizendo para a equipe, não vai dar certo. Então a gente precisa alinhar o negócio. Nessa hora eu tomei risco. Nessa hora eu reduzi a segurança. Mas a partir daquele momento nós forjamos uma parceria. Aí nós tivemos um resultado muito melhor disso. E eu vejo as pessoas, por não terem clareza dos seus princípios e valores, vivendo apenas em função de crenças e emoções. Medos e acreditar que tudo vai dar errado, e acreditar que as coisas não vão ser boas, e acreditar que não vai dar certo. Acredita em mim. Se você acredita que não vai dar certo, você terá razão. Se você acredita que vai dar certo, você também terá razão. Então, é importante ter um sistema que te revele o seu propósito de vida. Então, respondendo a pergunta do Vitor, eu acredito, Vitor, que uma pessoa nessa existência vai ter um propósito. Um propósito. A razão pela qual ele existe no longo prazo. Ok? Tudo bem até aqui, turma? Quem puder me mandar aí uma mensagem, vamos lá, ó. Renato Pascoal, perfeito. Ricardo Cardoso, muito bom, obrigado. Robinho, meu primo na área, bem-vindo, Robinho. Se derrubar aí é pênalti, né? Deixa eu só confirmar aqui Bom, beleza, nada de errado aqui com a internet. Bom, então esse é o ponto relacionado a princípio e relacionado a propósito. Então, vale a pena você começar a pesquisar sobre isso, né? Como é que eu descubro o meu propósito? Que caminhos eu tenho para descobrir o meu propósito? E esses caminhos passam por autoconhecimento, passam por destruir crenças antigas, passam pela sua relação com pai e mãe, passa pela sua relação familiar, por escola, onde você vai sendo forjado como ser humano, né? Até que você se torna um adulto e lá pelas tantas você começa então a caminhar pelo planeta já com outro significado da vida. Vitor Salo, ok. Genivaldo, perfeito. Renata, difícil descobrir esse propósito? Bem difícil. Renata, não é uma tarefa muito fácil. Mas pensa bem, ó. Quando você começa a ver os seus comportamentos, os resultados que você gera, e isso te torna uma pessoa em paz, te torna uma pessoa serena, te torna uma pessoa com uma paz interior tremenda, você começa a ver que você nasceu para esse tipo de coisa que te deixa nesse estado de serenidade interior. Aí você começa a ver o que é, então, por que você existe? Qual que é o benefício de você existir no planeta? Por que pessoas se beneficiam com a tua existência? E se você um dia não estiver mais aqui, que falta você fará? São perguntas que podem nos aproximar desse propósito, né? Nada de uma visão megalomaníaca, daquela visão egóica de que eu sou isso, eu sou aquilo, nada disso. Mas acredita, todo mundo tem uma importância. Todo mundo tem um papel nessa engrenagem que a gente chama de planeta Terra, de humanidade, dessa máquina que é a nossa existência, e todo mundo tem uma influência nesse contexto todo. Você só precisa descobrir o seu, né? Muitas pessoas querem descobrir de todo mundo, querem descobrir de outras pessoas, de um país inteiro. Eu acredito que vale a pena você descobrir o seu, investir tempo e energia para descobrir o seu propósito. Bom, a Samanta entrou, bem-vinda Samanta. A Vera falando aqui, ó. As minhas experiências diárias de dor e prazer pode ser um grande indicador do meu propósito. Pode, Vera. Pode. Talvez você vá se aproximar do seu propósito quando você estiver vivendo tensões e estar em paz. Isso é um indicador interessante. Você viverá o seu propósito e por isso não vai viver só situações de serenidade. Você saberá que tem um propósito quando você estiver sendo testado na vida e você se mantiver fiel a esse propósito. E não ceder, e não sair do caminho. Então a dor e o prazer são indicadores que podem nos mostrar isso. Mas veja, se você for um buscador, lembra disso? Eu falei que seres humanos passam a vida ou fugindo da dor ou buscando o prazer. E quando você foge da dor, você encontra o prazer. E quando você busca o prazer, você encontra a dor.
Esse cara, o buscador, ele tem uma condição mais favorável de descobrir o seu propósito, né? Bom, o Genivaldo está falando aqui, posso ainda não ter tido uma vivência que não revela né? Talvez não completou a frase. Deixa eu ver se ele completou lá, mas não completou. Mas se você quiser completar depois, Genivaldo, completa aí. Boa noite, Alice, bem-vinda. Aí, ó, o Genivaldo completou. Posso ainda não ter tido uma vivência que não revela meu propósito. Pode, mas eu acredito que não é uma vivência que vai revelar o seu propósito. Eu acredito que é um conjunto de vivências e observações. Por isso que eu acredito ser bacana eu me colocar em situações completamente diferentes das quais eu estou acostumado a viver. Entende? Se todo dia eu for para o trabalho, todo dia eu voltar para casa, todo dia eu dormir, todo dia eu estudar, todo dia eu fazer sempre a mesma coisa, eu vou entrar numa rotina, né? Não que isso não me permita descobrir o propósito, mas vai ser um processo mais lento, porque quanto mais eu aumento essa latitude de oportunidades, de vivências, experiências, mais eu percebo qual é o meu papel, onde é que eu me encaixo, onde é que eu sou mais útil, ainda que isso gere dor em mim. Percebe? Bom, boa noite, Alice. Aí a Grace comenta aqui, ó. Penso que ao tirar as camadas que agregamos ao longo da nossa caminhada com amor e respeito às nossas limitações momentâneas, chegamos na pedra que nos faz vibrar. É um caminho, né? É um caminho. Tem pessoas que não enxergam muito bem essa visão de camadas que agregamos ao longo da nossa caminhada. Mas elas, de fato, existem, né? É razoável acreditar que eu fui criando camadas de proteção da dor para me proteger dessa dor, e enquanto eu tiver essas camadas, eu estou distante de mim mesmo, né? E eu concordo muito com a Grace. Pelo menos na minha trajetória pessoal, na minha experiência pessoal, eu me sinto próximo, muito próximo do meu propósito, porque eu quebrei algumas camadas que me afastavam de mim mesmo. Eu criei um personagem para viver a vida, e esse personagem foi feliz por um período, mas não foi pleno por esse período todo. Então, o que a Grace falou faz sentido, né? Bom, Ademir, boa noite, bem-vindo. Peraí, deixa eu rodar aqui. Boa noite, Ana, bem-vinda também. Boa noite, Rose, Michelon, tá chegando aí. Gabi Desso, bem-vinda. Genivaldo, posso não ter ainda vivência que revela o meu propósito? Pode, né? Se você ainda não descobriu o seu propósito, é porque você ainda não viveu uma situação da qual ele se revele, né? E é importante provocar isso, né? Eu estou fazendo um trabalho com um amigo que é pastor, embora eu não seja evangélico, mas eu sou cristão, na verdade, adepto das ideias e caminhos de Cristo ali, e eu tenho conversas com ele toda segunda-feira, das 10 às 11h30, meio-dia. E essas conversas têm trazido insights impressionantes, né? Que mostram que eu estou no meu caminho, no meu propósito, e que mostram que eu posso sair a qualquer momento se eu não estiver atento. Então, é uma coisa que eu nunca pensei em fazer. Um processo de autoconhecimento baseado nos evangelhos, baseado em algumas passagens da Bíblia, porque isso não é muito o meu perfil. Eu não tenho um perfil religioso, na verdade. Mas eu estou caminhando e desenvolvendo a espiritualidade, que é um pilar que eu acredito ser muito importante para o nosso desenvolvimento. Então, você pode sim não ter ainda a vivência do que revela o seu propósito, mas deve buscar essas vivências. E aí, Kátia, bem-vinda. Beleza, Kátia lá do Rio. E a Grace completa aqui, tirar as camadas significa ter coragem de enfrentar as dores em busca do prazer. Ok, entendo o significado que você dá para isso, para outras pessoas o significado é um pouco diferente, mas é isso aí. Acho que a gente tem que compartilhar nossas experiências e os nossos significados, por isso eu leio todas as contribuições. E aí as pessoas me perguntam, pô, Binato, mas, pô, Luiz, então o que é a missão, né? O que significa a missão de vida de alguém, a missão corporativa de uma empresa? O que significa isso? O Felipe, que chega agora, boa noite, Felipe, ele fala assim, ó, por isso quando somos desafiados pelas pessoas ou pela vida, é onde crescemos. Eu não tenho dúvida disso, né? Algumas pessoas que estão nessa live agora me conhecem, e eu digo para elas, nunca desperdice uma crise. Nunca desperdice um momento de tensão. Nunca ignore esse momento de tensão e fuja dele. Porque fugir de uma crise é fugir de uma oportunidade de autoconhecimento, de uma oportunidade de aprendizado e de fortalecimento interior. Isso é muito importante. Para que você, então, continue sua caminhada em busca desse propósito. A maioria das pessoas desiste. E aí é complicado. Lembra, eu comentei isso com vocês em algum momento. O sucesso é um resultado. O fracasso é um resultado.
Mas sucesso e fracasso não são antônimos. E não deu para ler porque tem uma luminária bem em cima, né? Bom, tudo bem. Lê aqui, ó. Sucesso e fracasso. Estão ligados a resultado, né? As pessoas confundem, achando que fracasso é o contrário de sucesso. Na verdade, o contrário de sucesso é desistir. Na hora que você desiste, aí você eliminou a possibilidade de sucesso. Então, o fracasso é etapa de aprendizado. Faz parte do aprendizado. Desistir é que te elimina qualquer condição, até de fracassar. Quando você desiste, nem fracassar você consegue. Aí é complicado. A Graziele Bola fala assim, é assim mesmo, não podemos fugir. Então, Grazi, de novo, eu vou sempre sendo provocador, né? Podemos fugir, sim. Pessoas podem fugir. E sendo bem sincero, é o que a maioria das pessoas faz, é fugir. Então, podemos fugir. A pergunta é, o que você, Grazi, vai fazer? Esse podemos aí revela um conjunto de pessoas imaginárias que você está usando para te consolar. Pô, bota aí, olha, eu não vou fugir, pelo contrário, eu vou buscar. Aí você começa a comandar para você uma informação mais assertiva. A Márcia fala o seguinte, olha, acredito que o propósito de vida possa ser único, ou também possa variar de acordo com a fase da vida. Márcia, eu entendo o seu ponto, mas eu acredito que eu posso variar a minha missão de vida, eu posso variar os resultados que eu quero na minha vida, e eu acho muito pouco provável que alguém descubra o seu propósito muito jovem. Eu acredito que o propósito é como uma raiz de uma árvore, precisa de tempo para fincar e para desenvolver. Mas eu particularmente não acredito que uma pessoa de verdade tenha vários propósitos ao longo de uma vida. Ela pode ter várias missões, que eu vou explicar o que é já já. Ela pode ter vários resultados que ela quer obter na vida dela. Ela pode ter vários comportamentos, várias crenças, vários valores. Mas o propósito não. Assim como uma árvore não tem várias raízes, ela tem uma grande raiz ali, mas ela tem vários galhos, ela tem várias folhas, ela tem vários frutos, mas ela não tem várias raízes. Ela tem uma única raiz que se ramifica, vai. É uma forma de entender. O meu entendimento é esse, né? Aí a gente fala de missão, né? O que é uma missão? A literatura nos ensina que missão é a minha razão de existir. Mas, Luiz, propósito não é a razão da minha existência? Mas tem um detalhe. O propósito é a minha razão de existência no longo prazo. Na minha existência mesmo. Da hora que eu descubro até o final dos dias, né? Eu não acredito que eu seria capaz de revelar meu propósito muito cedo. Embora eu conheça pessoas, ou tenha ouvido histórias, de pessoas que revelam seu propósito muito cedo, né? Tem crianças que com 5, 6 anos de idade estão brincando de pilotar avião, e o propósito da vida dele é carregar pessoas para um lado e para o outro. Só que com 5 anos de idade ele não percebe isso. Conversando com um cliente semana passada, lá em Franca, ele me contou exatamente essa história. O filho dele, ele é neto de aviador, sobrinho de aviador, ele cresceu nesse ambiente e ele encontrou o lugar dele. O propósito de vida dele é levar pessoas de um ponto A para um ponto B através de uma aeronave. E ele vive isso, descobriu isso aí com 20 e poucos anos de idade. Eu fui descobrir meu propósito um pouco mais tarde. E tem pessoas que vão passar por essa existência sem se dar conta disso. Agora, na medida que o propósito é a sua existência no longo prazo, e você tem uma longa jornada pela frente, eventualmente você sai de um ponto A e vai para um ponto B, que é o resultado que você tem com o resultado que você quer para a sua vida no futuro. E você traça um caminho para chegar lá, não é? E você vai caminhando ao longo desse caminho. Só que existem ao longo do caminho tentações, estímulos externos, distrações, que vão fazer você ter dúvidas na hora de caminhar. Se você tem uma missão de vida para aquele momento, para aquela etapa da sua vida, aí sim, uma missão que varia de acordo com a sua fase da vida, Márcia, na hora que você tem um dilema aqui para tomar uma decisão, a missão serve como um calibrador. A missão serve como uma oração pessoal que eu uso para me aprumar, para eu me recalibrar, para eu procurar não sofrer o efeito das distrações e com isso aprumar minhas crenças, aprumar minhas emoções e tomar a decisão mais assertiva. E essa missão é essa oração pessoal, onde coloca lá os seus objetivos, os seus talentos,
Porque se você não tiver essa missão, é muito razoável acreditar que você possa, no momento de decisão, sair do caminho, né? Se a gente pegar aí os temas mais religiosos, principalmente do cristianismo, aí, ou do catolicismo, você vê que o pecado é errar o alvo. E tentação é você sair do seu caminho, né? E arrependimento é você, tendo não percebido que isso não é bom, mudar a direção. Não tem nada a ver com um chicote nas costas ou punição propriamente dita, né? Bom, obrigado, Tatiana, por ter compartilhado esse vídeo aí com outras pessoas. Aí a Alice fala aqui, ó, terei em breve uma mudança no trabalho que irá me desafiar. Vai do medo de novo até a expectativa de superação. Ok, é isso aí. Quando nós somos convidados a sair da zona de conforto, o medo se aproxima, a possibilidade de superação se aproxima, né? A ideia agora é regular o pensamento, as crenças, regular as emoções e regular os comportamentos para que dessa mudança você saia uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte, uma pessoa mais robusta, uma pessoa mais fortalecida e mais musculosa, no âmbito talvez da musculatura emocional, espiritual, que eu acredito que sejam os músculos que a gente mais deveria trabalhar, mas que, no entanto, a gente menos trabalha, ou pelo menos eu menos trabalhei a vida toda, vindo trabalhando isso ao longo do tempo, a partir de agora. A partir de algum tempo já. Bom, vamos lá aqui, ó. A Liz Vieira acabou de entrar, bem-vinda, Liz, boa noite. Então, pessoal, a missão tem esse papel, de ser aquele elemento que, na hora da tensão, na hora da dúvida, na hora da tentação, você puxa e fala, minha missão é contribuir para o desenvolvimento das pessoas através dos cursos que eu dou. Hoje eu dou cursos, amanhã eu posso não dar, percebe? Mas o meu propósito continua sendo de ajudar, apoiar na transformação de pessoas, equipes e organizações sociais para serem prósperas. Mas nesse momento eu faço isso através de uma live, eu faço isso através de um treinamento, faço isso através dos projetos de consultoria. Vou começar a fazer isso através de um programa online que você vai estar disponibilizado a partir de setembro. Mas pode ser que num dado momento da minha vida isso não faça mais sentido. Então a minha missão será outra. É fazer isso através de escrever livros, através de palestras em um determinado lugar. Então posso escrever a minha missão para me colocar no prumo daquilo que eu estou vivendo naquele momento, né? E totalmente alinhado com o meu propósito de vida. Faz sentido isso, pessoal? Me dá uma dica se esse conceito de missão e propósito ele está claro, porque eles são realmente... não digo confusos, mas eles se aproximam muito. Legal, Liz, bem-vinda também. Prazer em ter você com a gente aqui. Então, o propósito é a sua razão de existir no longo prazo. E a missão é a tua razão de existir naquele momento da vida que a Márcia comentou. Acredito que o propósito de vida possa ser único ou também possa variar de acordo com a fase da vida. Eu escreveria essa frase da seguinte maneira. Acredito que o propósito da vida possa ser único e que eu possa ter ao longo da minha vida várias missões. E aí eu posso, mudando a minha missão, momentaneamente recriar a minha razão de existir, mantendo alinhamento com a minha razão de existência no longo prazo, né? E aí, pessoal, com esse conjunto de coisas aqui, nós vamos construindo uma história, né? Vamos construindo uma história, vamos construindo realizações, vamos tendo filhos, vamos construindo carreiras, vamos desenvolvendo nosso corpo, vamos praticando esportes, vamos tendo relacionamentos, vamos juntando dinheiro, vamos fazendo amigos, influenciando pessoas. Isso tudo vai construindo uma marca pessoal, né? Vai construindo uma obra na sua existência. Vai construindo um patrimônio, né? No sentido mais filosófico, não tangível, né? Não é patrimônio financeiro e nem material, mas vai construindo um compartilhar de conhecimento, vai construindo uma possibilidade de criar um conjunto de conceitos ou obras, ou mesmo coisas tangíveis, que possam ser compartilhadas em vida. É aí que eu chamo a atenção do legado. O legado, para mim, não é algo que é deixado em morte. O que é deixado em morte, para mim, é herança. Eu conheço muitas pessoas que ainda estão vivas, mas que já deixaram um legado. Eu conheço pessoas que influenciam fortemente a vida de outras pessoas e estão ainda influenciando, e eles continuam
promovendo um legado, né? E essa é a beleza do processo, você construir coisas que você pode compartilhar com outras pessoas. E não construir coisas que só ficam para você. Né? Muitas pessoas têm muito conhecimento, mas guardam só para elas. E só liberam quando são vendidos, quando ela recebe dinheiro por isso. Tudo bem, se ela está em busca de riqueza e sucesso, esse é o caminho. Mas quando você está em busca de grandeza e realização, que é o que a gente está discutindo nessa live, ou nessas lives todas, o conhecimento, sinceramente, ele não é meu. O conhecimento não é seu, ele chegou até você. Percebe? O conhecimento foi cunhado há dezenas, há décadas, há séculos atrás. E num dado momento ele chega para você e você acha que é seu, né? Então há uma diferença entre posse e acesso. Às vezes a pessoa tem a posse do conhecimento, mas não tem acesso a ele. A pessoa sabe que ela tem medo, ela tem amor, mas ela não acessa o medo nem o amor. Então, acho que essa visão mais ampla que eu busco dar e que a gente vem conversando até pelas perguntas e provocações de vocês também, nos coloca numa posição muito favorável de ter uma existência e nessa existência a gente vai construindo um legado juntos, entendeu? Com as pessoas que vão compartilhando com a gente, com as pessoas que passam pela vida da gente. Sempre vai ter pessoas que vão entrar nas nossas vidas e vão sair, como vão ter pessoas que vão entrar e vão ficar. Até o fim dos tempos, entendeu? Então isso te permite construir esse legado, essa obra que você, em vida, começa a compartilhar. Aí você faz um livro, aí você faz um vídeo, aí você monta um treinamento, aí você lidera uma equipe durante anos numa empresa e você vai forjando nessas pessoas conceitos de caráter, de princípios e valores. Isso vai printando nas pessoas uma obra que é compartilhada, pô. Não é de propriedade de uma pessoa. Aí você começa a construir, de fato, um legado. Aí a Márcia fala assim, Binato, refaço minha colocação. Isso, legal, Márcia, é isso aí. A gente vai alinhando aí as coisas e as coisas vão ficando mais claras na nossa cabeça, né? A Kelly entrou, bem-vinda, Kelly. A Liz, obrigado, Liz, por ter compartilhado aí com outras pessoas o vídeo e tal. Rosane também acabou de chegar. Então, veja, eu acredito que... E o legado também é uma obra de longo prazo. Os resultados são de curto e médio, mas o legado é de longo prazo, né? Então a pergunta é, e acho que essas coisas se conectam, né? O que você quer deixar de obra sua no futuro? E dependendo da resposta que você comece a desenhar, a inventar, a criar, não é não saber, você não sabe disso ainda, mas você pode criar essa resposta. Na medida que você vai criando essa resposta, você começa talvez a ouvir uma voz do seu propósito, né? É legal isso porque as pessoas falam de descobrir sua vocação. O que é vocação? Vocação tem a ver com vocal. Vocal tem a ver com voz. Então, vocação tem a ver com o que você tem dentro de você, como a Grace falou, pegando fogo. E muitas pessoas apagam esse fogo para ganhar dinheiro. Muitas pessoas apagam esse fogo para atender expectativas de outras pessoas. Muitas pessoas vão trabalhar numa empresa X, pública, privada, não importa, para poder satisfazer a necessidade de alguém. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. A ideia é que você dê voz e dê ouvidos à voz que pulsa dentro de você. E isso é demanda muita coragem para fazer um negócio desse. Porque é um baita do medo viver por essa voz. Mas se eu tenho um baita do medo, é aí que eu preciso da coragem. Percebe? Essa coragem de ser fiel aos seus princípios, ainda que seja infiel ao princípio de outro. Porque pode ser. Poderia dar vários exemplos para vocês sobre isso. De ser tão forte a um princípio meu, que nesse momento eu não fui fiel ao princípio do outro. Mas porque nós temos princípios diferentes. E a vida é assim. Não seja que eu tenha que ter desrespeito ou agressão por ele. Mas eu posso muito bem colocar isso muito claro. Deixa eu ver aqui mais. Bom, Rosane falando aqui, parabéns pela clareza das colocações. Legal. Obrigado aí, Rosane. Karina Abreu, bem-vinda. Aí, acabou de chegar, almoçamos juntos hoje aí. Peraí, o que mais? Vocação, vocar é chamado. É isso aí. Beleza, Rosane, bem colocado. Eu posso chamar o propósito de meu chamado. Olha que bacana isso. Isso dá um peso, né? Não sei o que você sente quando eu falo assim. Qual que é o seu chamado? Né?
O que você veio fazer aqui? Ah, eu vim aqui porque meu pai e minha mãe me fizeram e eu estou aqui. Uma ova. Você tem um motivo para estar aqui. Você precisa descobrir esse negócio. Você precisa ir atrás desse negócio. E a resposta está dentro de você. Está dentro dessa voz que a Rosane menciona, está dentro desse fogo que a Grace menciona, que arde dentro de você. E para isso você tem que desenvolver essa visão de autoconhecimento, essa visão de autoobservação, essa visão de autopercepção. Isso serve para líderes dentro de empresas, serve para professores dentro de escolas, serve para consultores dentro de organizações sociais de toda a ordem, serve para psicólogos fazer o seu trabalho de acender a chama de cada pessoa. Todo mundo tem um botão que, se você apertar, acende uma fogueira lá. Agora, uma dica poderosa. Não acenda um fogo que você não está preparado para apagar, porque isso é punk. Se você não estiver preparado para apagar o fogo, não acenda o fogo. Ou seja, não cutuca a onça com vara curta. Não entra onde você não está seguro de entrar. Prepara a segurança e vai. Mas vai, não deixa de ir. Porque você nunca vai descobrir o seu chamado, a sua voz interior, o seu propósito, se você não mergulhar dentro de você. E mergulhar dentro de si talvez seja uma das ações ou uma das jornadas mais intensas e mais aventurosas da vida, mais excitantes e mais... Não quero usar a palavra perigosa, porque a rigor não tem um... pode até ter um certo perigo aí, da pessoa por não se ouvir, não buscar, não se observar, ela perder um pouco a sua sanidade e ficar louca no trabalho, ficar louca com as pessoas, ficar louca com tudo que acontece ao seu redor, né? Karina sugere meditação, gente. Tem pessoas que gostam de meditar, tem pessoas que conseguem entrar em conexão, tem pessoas que já praticam meditações ativas, né? Aquela meditação que você entra em algum tipo de movimento. Mas a meditação é um caminho, a oração é um caminho, a conversa conectada é um caminho, que é um tipo de oração, a leitura é um caminho, a música pode ser um caminho, a arte pode ser um caminho, o teu trabalho pode ser um caminho. A ideia é que você descubra o seu caminho, né? Pessoas vão bater em você, vão falar com você, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Eu, sinceramente, pediria para você ouvir, respeitar e tal, mas procura o seu caminho, né? Porque o caminho já caminhado é fácil, e se você for por um caminho já caminhado, periga você pelo caminho de outras pessoas. Mas se você for pelo seu caminho, você vai talvez ter um pouco mais de tensão, um pouco mais de dificuldade, mas você terá conquistado o seu caminho. Você terá conquistado a sua jornada, você terá se tornado uma pessoa melhor no final da jornada, na outra ponta. E aí sim, nós temos pessoas, os aliados, para nos ajudar nessa trajetória aí, né? Então veja, contando essa história toda e falando dessa história toda, tem um conhecimento que eu acho muito legal, que foi trazido para nós, né, através de um sujeito chamado Joseph Campbell, que se chama Jornada do Herói. A Jornada do Herói é a conclusão que o Joseph Campbell chegou através de alguns estudos que ele fez por meio de várias culturas, de várias sociedades humanas, que dão conta que as pessoas, os indivíduos, têm uma jornada que o torna, de fato, um herói da sua própria história, né? E ele teorizou isso nisso que ele chamou de Jornada do Herói, um estudo antropológico, sociológico e cultural, que acabou virando quase que um roteiro para filmes, para peças de teatro, onde o herói passa por uma jornada que é muito, muito, muito bem identificada, e lá pelas tantas ele chega no papel do herói dele lá. Pra vocês terem uma ideia, Guerra nas Estrelas, Star Wars, foi um filme construído em cima da jornada do herói de Joseph Campbell. Tanto é que o Joseph Campbell foi durante um tempo, não sei dizer se ele ainda mas ele foi durante um tempo sócio do George Lucas no empreendimento Guerra nas Estrelas. Então, se não houver nenhuma sugestão por parte de ninguém, esse é o tema que eu gostaria de convidar você a estar comigo na próxima live, a Jornada do Herói,
os caminhos por onde o herói passa, os desafios que ele atravessa, as tentações que ele encara, até que ele se torna o herói no final da história. Rosane fala aqui, ó, somos chamados a sermos sujeitos de nossas histórias. Isso será possível mediante a descoberta do nosso chamado propósito. Ok, beleza. É importante cada um ouvir a sua própria história, criar a sua própria história e descobrir a sua própria história, seu próprio chamado, seu próprio propósito. Karina falando, adoro os vídeos da jornada. Beleza, vamos nessa, eu estarei. Marinês acabou de entrar, mas já estamos aí a 1 hora e 20 segundos da nossa live. Já começando, então, a me despedir de vocês, agradecendo mais uma vez aí a vocês que têm sido sempre presentes, aos que estão chegando por hoje também. Vamos fazer assim, então, uma vez que não houve nenhuma grande sugestão, ou nenhuma sugestão sobre tema. Nosso tema, então, Carlos, se você estiver ainda aí, o nosso tema para a próxima semana, dia 29, às 20 horas, é A Jornada do Herói, do Joseph Campbell. E com isso, então, mais uma vez me despeço de você, agradecendo a tua presença, agradecendo essa hora que nós passamos juntos. Esse vídeo, como você sabe, fica gravado no Facebook. Já estou criando, né? Eu e o Carlos já estamos criando uma playlist no YouTube para colocar esses vídeos lá também e com isso facilitar o acesso. Muitas pessoas estão vendo esses vídeos fora do contexto da live. Então, veja, se a live chegou a 28, 29 pessoas, outras e muitas mais pessoas estão acessando isso através de outros meios. Então, já começando a ler aqui as últimas mensagens. Muito bom esse tema. Valeu, Ademir, obrigado. Rosane, legal, vamos juntos nessa jornada do herói. Aí, claro, né, eu sabia que alguém ia me provocar. O Genivaldo, Binato, herói ou justo? Veja, Genivaldo, quando se trata da sua vida, quando se trata da minha vida, eu sou o herói da minha vida. Mas quando tem outras pessoas envolvidas, a ideia é trazer o justo, e não aquele herói que salva a vítima do vilão. Percebe isso? Foi bom você ter colocado isso, porque eu coloquei isso em outras lives aí para trás, e eu sabia que alguém ia me provocar, e te agradeço pela provocação. Então, é o herói, porque eu vou convidar você a pensar na tua jornada pessoal. Você como herói da sua própria jornada, não herói dos outros. Você salvando a si mesmo, e não salvando os outros. Tudo bem? Vamos lá, Vitor Sala, obrigado, Binato, pelos ensinamentos. Eu que agradeço, Vitor, pela presença aí, por compartilhar isso. Gustavo Matos, sensacional, também achei, vibrei com essa nossa live de hoje. Liz Vieira, beijos para você também, Liz. Renata Pascoal, obrigado, professor, de nada. Somos todos aprendizes aqui. Karina, boa, vamos nessa, Karina. Beijo, Grace, para você também. Ótimo tema. Monomito, exatamente, vamos falar do monomito lá na época. Obrigado também, Tatiana. Obrigado, Patrícia, gratidão também. Está ficando cada vez melhor mesmo. Rosane, abraço para você. Valeu, Rosa. Valeu, Aline, sensacional também. Lucimar, obrigado aí pela manifestação. Karina fala que tem vídeos no YouTube excelentes, bacana, sobre a jornada do herói. Seguramente deve ter, sim. Genivaldo, ótimo. Grace, beijo para você também. Vera, amém, mestre, que Deus te inspire e sempre nos provoque. Bacana. Peço a ele todo dia isso também. E ele tem sido bem atencioso nos meus pedidos aí, tem me provocado um monte. Sônia falando, estou bem nesse momento da vida, obrigada, bacana. Fernanda Tangerino, grata, também agradeço. Márcia Portal, muito bom, parabéns. Rosa Michelon, beleza, obrigado. Bom, pessoal, então é isso. Karina Abreu, não, os seus vídeos no YouTube vai ser... Ah, tá, beleza, Karina, legal. Já tem uns vídeos lá meus no canal do YouTube, né? Tem um canal no YouTube chamado Luiz Cláudio Binato. Entra lá, dá uma olhada, curte, comenta, porque eu também estou trabalhando nisso, eu e o Carlos, Carlos Araújo, que também está aqui conosco em alguns momentos. A gente está trabalhando na composição de um canal no YouTube e logo, logo vamos ter um produto online de autodesenvolvimento que no momento oportuno vocês vão ficar sabendo. Genivaldo, valeu, Binato, boa noite. Liz Vieira, olha a Rosa aí, isso, a Rosa está aí também com a gente. Então, gente, olha, muito obrigado mais uma vez, 1h04, o tempo que a gente combinou. Opa! Vamos lá, Fran Espadari, gratidão sempre por compartilhar, obrigado, Fran, legal, Karina, Eba, Ana, beijo, até a próxima também. André Guiar, opa, mais um canal YouTube para assinar. Legal, André, dá uma olhada lá, se vale a pena, você assina mesmo, depois me manda um feedback, tá legal? Gente, então, olha, boa jornada, força sempre, vamos com tudo, até a live da semana que vem, dia 29 às 8 da noite, a Jornada do Herói. Vamos em frente, tá? Um beijão para todos, fiquem com Deus, até mais, tchau.